Bom dia, primeiro ano. Então vamos aí para a correção das atividades, né? Atividades página 30 e 31, referentes a carboidratos e lipídios. A questão número 1 pede assim: explique a diferença e a relação entre glicose e amido no metabolismo das plantas. Então, a diferença de glicose e amido é que a glicose é um monossacarídeo e o amido é um polissacarídeo. O que é um monossacarídeo? É um monômero, é a menor parte de uma estrutura. Então, a glicose é o monossacarídeo dos carboidratos, que tem cadeias longas. Um exemplo de carboidrato, o amido. O amido é um polissacarídeo, então ele é uma cadeia longa de glicoses, um monte de glicoses juntas formando esse amido, esse polissacarídeo, tá? No metabolismo das plantas, qual a diferença entre glicose e amido? A glicose, ela é a unidade que é produzida através da fotossíntese. Então, a planta, pela fotossíntese, produz muitas glicoses. Ela vai consumir essa glicose no seu metabolismo e o excedente, ou seja, o que ela não for usar, ela vai armazenar. Só que ela não vai armazenar a glicose. Ela vai armazenar essa glicose na forma desse amido. Aonde? Nos caules, nas raízes, nos frutos, nas sementes. Por exemplo, quando a gente come uma raiz de mandioca, o carboidrato da mandioca que dá energia é o amido, ok? Número 2. Assinale a alternativa correta de acordo com as proposições apresentadas sobre os carboidratos. 1. Celulose, amido e glicogênio são polissacarídeos constituídos por moléculas de glicose. Está correta essa proposição. A celulose ela é um polissacarídeo que está presente nas plantas também, nas paredes celulares da planta. O amido ele vai estar presente nos caules, nas raízes, nos frutos, como eu falei anteriormente. E o glicogênio é um polissacarídeo de animais, então é uma forma de armazenamento de energia no corpo dos animais. O 2. O amido e o glicogênio são açúcares de reserva encontrados em tecidos vegetais e animais, respectivamente. E a celulose é o elemento estrutural das paredes celulares vegetais. Então, essa também está correta. Eu acabei de falar tudo isso em relação à primeira afirmativa. Afirmativa 3. Embora a celulose seja abundante no planeta Terra, o ser humano não consegue transformá-la em glicose, porque seu organismo não a digere. Isso mesmo. Então, a celulose, a gente chama ela na nossa alimentação popularmente de fibras. Elas têm um papel importante na limpeza do nosso intestino, exatamente pelo nosso processo digestório não conseguir digerir essas fibras e elas ajudarem a limpar o nosso intestino, a fazer o nosso intestino funcionar melhor. Então, a afirmativa 1, 2 e 3 estão corretas. A resposta correta da 2 é a letra E. Questão 3. Os carboidratos são componentes importantes de alguns alimentos, como farinhas, pães, biscoitos, batatas, frutos, mel, leite, guloseimas, cana-de-açúcar e beterraba. Sabendo disso, mencione 3 grupos de carboidratos, as estruturas ou alimento em que podem ser encontrados e 2 exemplos de substâncias de cada grupo mencionado. Então, quando eu quero que vocês mencionem os 3 grupos de carboidratos, são os principais que a gente estuda. Então, o grupo dos monossacarídeos, dos disacarídeos e dos polissacarídeos. Os monossacarídeos são aqueles que vão ter aquela cadeia simples, né? Como glicose, frutose, então é o açúcar do mel, o açúcar dos frutos. Então, o exemplo de monossacarídeo
mel e fruto. Mel, glicose, fruto, frutose. Os disacarídeos, aí eu já vou ter a cana-de-açúcar, que vai ter a sacarose, e o leite, que tem a galactose. Então, o açúcar da cana-de-açúcar e o açúcar do leite, eles são formados por 2 monossacarídeos, a junção de 2 monossacarídeos. A sacarose, por exemplo, é formada de uma molécula de glicose mais uma frutose. E a lactose, que é o açúcar do leite, é formado por glicose mais um monossacarídeo galactose, tá? E os polissacarídeos são aqueles que vão ter cadeias longas, né? Essas cadeias longas eu vou encontrar no pão, que vai ser utilizado de farinha de trigo, que vai ser retirado do trigo, é o amido, a reserva nutritiva é o amido. A celulose vai estar na casca de árvores, né? A quitina, que vai estar na carapaça de artrópodes. Por exemplo, quando eu como um camarão, eu retiro a casca do camarão. Na verdade, aquela casca não é uma casca, é um exoesqueleto. Aquele exoesqueleto daquele camarão, ele é formado por esse polissacarídeo aí, um tipo de carboidrato chamado quitina. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão, a questão 4. Os lipídios constituem um grupo heterogêneo de substâncias orgânicas, cuja característica comum é sua baixa solubilidade em água e sua grande solubilidade em solventes orgânicos, como éter, benzeno, clorofórmio. Entre os lipídios encontram-se aqueles formados por ácidos orgânicos, chamados ácidos graxos. Esses lipídios denominam-se terpenos, fosfolipídios, triacilgliceróis ou triglicerídeos, esteroides ou ceras. Então, quando eu falo dos ácidos orgânicos, dos ácidos graxos, eu estou falando dos triacilgliceróis ou os triglicerídeos, tá? Então, todos os ácidos graxos vão receber esse nome dentro do nosso organismo, tá certo? Assim, os lipídios têm importante função na estocagem de energia. São componentes estruturais de membranas celulares, agem como isolante térmico, atuam no controle hormonal, entre outros. São exemplos de lipídios triglicerídeos, fosfolipídios e esteroides. Letra A. Os esteroides são relacionados a qual ou quais das funções citadas mencione um esteroide importante para uma dessas funções. Bom, então, os esteroides, a gente sempre vai relacionar ele com os hormônios, tá? Então, eles vão estar relacionados com a produção ou com o controle hormonal. Tanto que o principal exemplo de esteroides no nosso organismo vão ser os hormônios sexuais masculinos, testosterona, o feminino, progesterona, estrógeno, tá? Então, a testosterona aí, que é o hormônio sexual masculino, e não está citando, mas o estrógeno e a progesterona são os hormônios sexuais femininos. Todos eles são produzidos por conta desses esteroides. Letra B. Onde os lipídios são armazenados em animais e em vegetais? Então, em animais, depende do animal. As aves e os mamíferos, eles vão ter seus lipídios guardados, estocados na hipoderme ou na camada adiposa, né? Então, eu tenho logo abaixo da minha pele, por isso que chama hipoderme, derme é referente à pele, hipo, inferior aí, né? Abaixo.
Então, abaixo da nossa pele nós vamos ter estocados esses lipídios na nossa camada adiposa. E nos vegetais, na maioria das vezes, esses lipídios, eles são armazenados nas sementes, né? Então, por exemplo, se eu pego uma semente de amendoim e bato no liquidificador ou começo a amassar ela depois de batida, ela começa a liberar esses óleos. Então, muitas sementes são ricas nesses óleos que são consideradas gorduras boas na nossa alimentação. No caso das amêndoas, das castanhas, do próprio amendoim. Questão 6. Sabendo que as gorduras armazenam mais energia que os carboidratos e que os animais acumulam mais gordura que as plantas, responda o que se pede. A. Existe alguma relação entre a proporção de energia armazenada nos lipídios e a movimentação dos animais? Justifique sua resposta. Sim, se a gordura é energia armazenada, então é com a queima dessa gordura armazenada é que os animais vão se movimentar, né? Então, mesmo quando esses animais não conseguem alimento, eles vão usar a gordura que está armazenada lá na sua camada adiposa. Então, como nós já vimos, carboidrato é energia imediata, lipídios é a segunda fonte de energia. Então, quando eu como, eu vou usar primeiro, meu corpo vai usar primeiro o carboidrato como fonte de energia. Não só para fazer a movimentação, mas os outros processos metabólicos. Raciocínio, respiração, movimentação, tudo. Quando eu não tenho alimento, o meu organismo, ele busca essa energia aonde ela estava armazenada. E onde que ela fica armazenada? Na minha camada adiposa, na camada adiposa dos animais. Então, ele começa a retirar essa gordura de lá e transformar essa gordura em energia, tá certo? Então, tem tudo a ver. Lembrando que o excesso de carboidrato da alimentação é armazenado no nosso corpo na forma de gordura. Por quê? Porque a gordura, quando ela é armazenada, ela vai ocupar um volume menor do nosso corpo, mantendo a mesma quantidade de energia, tá? Então, se fosse armazenar o carboidrato em si, a gente teria um porte físico muito maior do que temos hoje. Letra B, da questão 6. Qual a importância do acúmulo de gordura no tecido adiposo abaixo da pele dos animais endodérmicos, como aves e mamíferos? Então tá, quando eu falo em endotérmicos, eu estou falando somente de aves e mamíferos, qualquer tipo de ave, qualquer tipo de mamífero. O mamífero é aquele que mama ao nascer, né? Então, esses animais endotérmicos, eles têm a capacidade de manter a sua temperatura corporal. Quer dizer, se o ambiente está frio, se o ambiente está quente, a temperatura dentro do corpo desse animal vai ser sempre a mesma. Então, essa camada adiposa, ela vai funcionar como um isolante térmico, impedindo que haja essa variação dentro do organismo desses seres vivos, aves e mamíferos. Os outros animais, Carol, eles não são endotérmicos, eles são ectotérmicos, ou seja, o organismo deles vai variar, a temperatura do organismo vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Então, é por isso que um pinguim, que é uma ave, consegue sobreviver lá no polo norte, né, no polo sul, e ele consegue se adaptar em, por exemplo, aquários que tem no Brasil, que tem em várias partes do mundo, que não tem aquela mesma temperatura, porque eles são endotérmicos. Mas se eu já pegar um animal, como por exemplo, um lagarto, que vive no deserto, um ambiente muito quente, que ele está adaptado, e levá-lo para um ambiente onde a temperatura é muito mais baixa,
ele não vai conseguir metabolizar, porque o organismo dele não vai funcionar. Porque o organismo dele não funciona na baixa temperatura, só funciona naquela temperatura que ele está adaptado, e o organismo dele não consegue manter aquela temperatura, certo? Então, o tecido adiposo nos endotérmicos funciona como isolante térmico, protege contra essas variações de temperatura, fazendo com que a temperatura interna seja sempre a mesma, independente da temperatura do ambiente. Questão 7. O glicogênio muscular desempenha papel-chave na produção de energia durante a atividade física. Observa-se que jogadores de futebol que iniciam o jogo com concentração baixa de glicogênio muscular percorrem distâncias menores e são mais lentos em campo do que os demais jogadores. Para melhorar o desempenho e manter um rendimento satisfatório em campo, esses atletas devem receber uma dieta rica em carboidratos. Por que rica em carboidratos? Porque o glicogênio que tem lá no músculo é um tipo de carboidrato, né? Então, é o carboidrato que foi armazenado no músculo para quê? Para ele ser queimado de forma rápida, ser transformado em energia de forma rápida, porque carboidrato é fonte de energia rápida, e aí o desempenho do jogador vai ser melhor. Ele consegue correr mais por mais tempo e maiores distâncias, certo? Então, a resposta correta, letra B. Pessoal, façam a correção das atividades de vocês. Qualquer dúvida, eu estou no seu horário online. Pode entrar no WhatsApp, no privado, e questionar alguma coisa que não tenha ficado bem explicada. No portal tem a próxima tarefa de vocês. Tenham um bom dia e bons estudos.